ela é dividida em habilidades. Vocês já com certeza tiveram a curiosidade de dar uma folheada, se bem que eu acho que você já deve ter resolvido tudo em casa, né? Se eu vier hoje porque não tinha nada para fazer à tarde, certo? Então nós vamos falar de uma das habilidades, que a física, no ensino médio, ela tem 5 habilidades. Falar na linguagem do Enem, né? Na verdade a gente fala que são 5 assuntos, mas as habilidades são mecânica, eletricidade, termologia, ótica e ondulatória. Então hoje nós vamos se preocupar com essa parte aqui, a ondulatória, que é a habilidade 1. Vocês vão pegar na apostila aí, está na página de exercícios aí, página 22, pessoal. A gente já vai entrar nessa parte aí, certo? Então vocês peguem a Ciência da Natureza, página 22. Uma breve introdução teórica, né? Porque a princípio o que a gente teria que fazer? Já começar a fazer exercício, mas a gente sabe que não é assim que funciona na prática, tá certo? Então, o que é uma onda, né? A gente ouve falar tanto disso, ondas de rádio, onda sonora, você balança uma corda, até o bebezinho já sabe que ali tem uma onda. Mas o que é uma onda? A onda é o seguinte, qualquer movimento, qualquer efeito que você causa, você está, de alguma maneira, transmitindo uma forma de energia. Por exemplo, se vocês pegarem uma pedra, abandonar num lago, imagina um lago tranquilo. Quando você abandona uma pedra, quando a pedra cai no lago, o que se forma ao redor? Não forma essas rodinhas aqui, esses disquinhos? O que é aquilo lá? A pedra, ao se mover, ela tem uma energia chamada energia cinética. E ao bater na água, ela transmite essa energia para a água. E essa energia começa a se mover. Quando esse rapaz começa a balançar a corda de um lado para o outro, o que ele está transmitindo? Ele está transmitindo energia cinética, certo? E a energia começa a ser transmitida, se movimentar através da corda. Então a onda digamos assim, é o transporte dessa energia, né? Então é a propagação de energia no espaço que se deve através de uma perturbação. Perturbar o meio é transmitir energia, né? Essa linda voz que vos fala nesse momento, que deixa a mulherada toda arrepiada, né? De medo, né? Fica todo tremendo de medo. O que eu estou fazendo? Eu estou perturbando, né? Literalmente falando, estou perturbando o ar. E aí vocês estão recebendo uma forma de onda chamada onda sonora, certo? Então onda é o transporte de energia, muito importante. Onda não transporta matéria, pessoal. Você não consegue transportar matéria com onda. Hoje à noite vocês não têm nada a fazer, hoje é sábado, vai ficar em casa assistindo novela. Não vai fazer isso não. Vocês vão realizar experimento de física, certo? Chama a família toda para o pessoal achar que vocês estão aprendendo tudo, né? Vocês vão pegar uma bacia, vocês vão colocar água, vai colocar uma rolha bem no centro, e aí com o dedo ou com uma colher, qualquer coisa, vocês começam seu pai vai achar que tem que te levar para o sanatório, mas isso depois você convence ele que você está bem. Tá? Você começa a bater na água. O que você está transmitindo para a água? Energia, vai produzir onda. Aí vocês vão perceber que a rolha, ela vai começar a fazer esse movimento aqui, ó. Ela sobe e desce. Mas ela não é arrastada. Vocês não conseguem tirar a rolha que estava no centro, a onda não arrastará. Ela simplesmente vai fazer com que a rolha oscile na mesma posição. Então a onda só transporta energia. Aliás, são quase que sinônimos. Onda é o transporte de energia, nunca transporta matéria. Você não consegue transportar matéria através de onda, tá certo? A gente tem algumas classificações das ondas. O que nos interessa na nossa revisão hoje é quanto à natureza da onda, como é que ela se origina. Uma onda ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Qual que é a diferença? Mecânica precisa de um meio material para se propagar. Ela tem que estar dentro da matéria. Como é que é o nome do meio que não tem matéria, pessoal? Vocês conhecem, não conhecem? Chama vácuo. A onda mecânica não se movimenta no vácuo, no vazio. Ela precisa ter um meio sólido, líquido ou gasoso, certo? Você sabe me dar um exemplo de uma onda mecânica? Tinha duas, agora há pouquinho aqui, né? Esta onda é mecânica, né? O cara está fazendo a perturbação no meio material, né?
Essa onda é mecânica também. A pedra caiu na água e a energia cinética que ela tinha começou a se propagar através da água. Mas o exemplo que eles vão querer de vocês não é a onda na corda, a onda na água. O melhor exemplo de uma onda mecânica é a tal da sonora, o som. Vocês já ouviram essa frase? O som não se propaga no vácuo. Ah, professor, quando eu vou assistir filme de guerra nas estrelas do cinema, aquelas explosões que tem lá no espaço, até as paredes do cinema começam a tremer, a rachar. Pessoal, aquilo lá é mentira total, vocês foram enganados. Peça o dinheiro de volta. Vai lá no cinema e fala, eu quero meu dinheiro de volta que eu fui enganado aqui, certo? Onda sonora não se propaga no vácuo. O filme deveria ser 2 horas de silêncio total e absoluto. Já pensou que legal? Vocês no cinema, sentados, assistindo aquele filme, aquele silêncio total e absoluto? É o que deveria acontecer. Tá? Então o som é uma onda mecânica, ela não se propaga no vácuo, certo? Já a onda eletromagnética, que é formada de uma oscilação de um campo eletromagnético, coisa que quando vocês estiverem vendo eletricidade, alguém vai falar para vocês aí, de repente até eu mesmo. Essa oscilação de um campo eletromagnético vai pulsando, vai produzindo ondas chamadas ondas eletromagnéticas, que são aquelas que não precisam de um meio material para se propagar. Elas viajam no vazio, no vácuo, certo? Exemplo, qual é o primeiro exemplo que a gente tem de uma onda eletromagnética, pessoal? A luz é mecânica, o som é mecânica, a luz é a onda eletromagnética que vocês têm que lembrar, certo? Eu me lembro até de um exercício do Enem, que dizia assim, ó, o astrônomo pega um telescópio potente, olha para o Sol e vê aquelas explosões acontecendo a todo momento. Por que ele não ouve e por que ele consegue ver as explosões? Não ouve porque o som não se propaga no vácuo. E ele vê porque a onda sonora, a onda luminosa se propaga no vácuo. Ela chega até o planeta Terra. Aliás, grave uma coisa, isso é muito importante para o estudo de ondulatória. As ondas eletromagnéticas viajam a uma velocidade no vácuo que vocês têm que decorar esse valor. É um valor muito famoso que um rapaz chamado Albert Einstein resolveu simbolizar pela letra C. Esse valor é 300.000 quilômetros por segundo. Então a onda eletromagnética, por exemplo, a luz, ela viaja, vocês têm noção, vocês já pensaram nesse valor aqui? A cada 1 segundo ela percorre 300.000 quilômetros. Não dá nem para ter uma noção do que é isso, de tão rápido que é. Certo? Já que eu falei do som, só para vocês terem uma ideia, o som no ar, lógico que depende da temperatura, mas um valor padrão, a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Olha a diferença. Tá? Então as ondas eletromagnéticas são muito mais velozes no vácuo, tá? No vazio. E ó, é importante, é imprescindível, quando a gente vai estudar ondas de maneira geral, a gente conhecer o chamado espectro, é a família das ondas eletromagnéticas. Porque até um erro, até do professor. A gente fala assim, qual que é o exemplo de uma onda eletromagnética? O professor fala a luz. Beleza. Está certo mais ou menos, pessoal, porque tudo isso que vocês estão vendo aqui é luz. Só que quando o professor fala luz, ele está falando de um pedacinho, que é a parte chamada luz visível, aquilo que o ser humano consegue ver. Então, ó, na hora que vocês estiverem em casa lá, tiver um tempinho, dá uma olhadinha nessa sequência para vocês decorarem. É importante essa sequência. Toda onda ela é classificada através da sua frequência, como se fosse o CPF de uma onda. Como é que eu sei se é vermelho ou amarelo? É a frequência, que é medida em hertz. Significa o número de oscilações a cada segundo. Tá? Por exemplo, se uma onda tem 1000 hertz, significa que ela oscila 1000 vezes em 1 segundo. Ela faz esse movimento 1000 vezes, tá certo? Toda onda é representada pela sua frequência. As ondas de menor frequência são chamadas ondas de rádio, onde estão a onda M, FM, TV, as que a gente mais conhece aí, que vem da estação da televisão, do celular, né, da estação da rádio FM que vocês ouvem lá, tudo está nessa faixa aqui de frequência. Eu não vou nem falar de valores, que não é o caso agora, né?
Mas, ó, a ondas de rádio vai de 10 ao quadrado, de 100 a 10 à oitava. 10 à oitava significa 1 seguido de 8 zeros. É um número razoavelmente grande, certo? Depois das ondas de rádio vem as chamadas micro-ondas, que a gente conhece do nosso forno de micro-ondas, né? Então, aquelas ondas que o forno produz são ondas que estão mais ou menos com uma frequência de 10 a décima hertz. É 1 seguido de 10 zeros. Olha que númerozinho grande, certo? E aí a particularidade da micro-ondas é que elas são absorvidas pelas moléculas de água. As moléculas de água absorvem e aquecem. Ela absorve energia, se aquece. Vocês já experimentaram colocar farinha seca dentro do micro-ondas ou não? Coloque para vocês verem. Não vai esquentar, porque não tem água. Quem atrai as micro-ondas são as moléculas de água, tá certo? Aí, pessoal, tem o chamado infravermelho. Vocês vão entender por que tem o nome infra. Infra é inferior. E depois tem o ultravioleta, que é superior. Eu pulei de propósito a parte chamada luz visível, que para o ser humano é a que a gente acredita que existe, porque é o que a gente vê. Todas essas ondas aqui, ó, passam por vocês, só que vocês não veem. Vocês veem essa parte aqui, que vai do vermelho ao violeta. Ó, da parte visível, qual é a de menor frequência? Vermelho, 4,3 vezes 10 a 14, são 14 zeros aqui, certo? Hertz, laranja, mas está errado, na verdade, é alaranjado, né? Vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul. Tem literatura que vai trazer uma sexta cor aqui, que é o anil, e a de maior frequência, que é o violeta, 7,5. Dá uma comparada, 4,3, 7,5. Então, essa aqui é o que o ser humano consegue, bate na retina dele, ele consegue interpretar como luz, certo? Por isso que tem o ultra, porque acima do violeta é o ultravioleta, abaixo do vermelho é o infravermelho. As ondas de calor, elas viajam na radiação infravermelha. Por exemplo, a sala está a 22 graus Celsius. O ser humano ele tem uma temperatura constante, se ele não estiver doente, 36,5. Se eu tenho uma temperatura maior que o ar, o que eu começo a transmitir para o ar, pessoal? Calor. Só que você não vê, você vê o calor saindo, fala que não, hein, pelo amor de Deus. Vocês veem o calor sair do seu corpo? Não, né? Vocês não veem. Vocês não veem porque ele sai na faixa do infravermelho, certo? Se vocês colocarem uma lente especial, que tem nesses filmes de guerra, né, que o pessoal enxerga à noite, vocês vão ver, aquela lente é capaz de detectar a radiação infravermelha. Ele consegue detectar a radiação de um corpo humano quando ele emite calor, tá certo? E aí as mais perigosas, as mais poderosas, né? Que é o raio X, e faltou uma aqui que é o raio gama. São radiações de extrema frequência, elas têm uma quantidade de energia muito grande. Isso dá câncer de pele, para vocês terem uma ideia. Dá câncer de pele, dá câncer no corpo inteiro. Quem descobriu, uma das descobridoras do raio-x, não sabia disso, é a Marie Curie, ficava o dia inteiro mexendo com radiação X. Adivinha o que aconteceu com ela um ano depois? Morreu com câncer total, certo? Aí, então são radiações de extrema energia, alta potência, tá certo? Beleza? Então essas são as chamado espectro eletromagnético, as ondas, radiações que viajam para o espaço. Tudo isso vem do Sol. O Sol emite essas radiações para nós, viajando todas elas a 300 mil km/s. Nem todas chegam na superfície da Terra. Sorte nossa. Já pensou se radiação X viesse para a superfície da Terra? A gente não existiria, pessoal, tá? A gente tem algumas blindagens aí, tá? O campo eletromagnético. A Terra é um ímã, então ela tem um campo eletromagnético que mais ou menos dá uma blindada em algumas radiações. Outras chegam. Você vai para a praia, o que você tem que passar ao tomar sol? Passar loçãozinha. Para que serve aquela loçãozinha? Por causa da radiação ultravioleta, ó. É grande, ó, está perto do raio-x, por isso que dá câncer, certo? Então a gente tem que passar um protetor que é uma espécie de um espelho, bate e reflete, tá certo? Então isso é mais ou menos um breve resumo sobre as ondas eletromagnéticas. Ó, falou de onda,
Desenha uma onda. Eu acho que todo mundo vai desenhar isso aqui, né? Porque é a figura que representa uma onda, tá certo? Então essa cobrinha aqui tem alguns pontos importantes. Ó, essa linha, que na verdade é imaginária, né? Quando você está balançando uma corda, não vai aparecer esse risco no meio. Isso é uma linha imaginária, chamada linha média. A maior distância da linha média, pessoal, acima são chamadas cristas. Abaixo são chamados vales, ó, crista e vale. E o encontro da onda com a linha média são os nós. Então, ó, isso aqui é um nó, isso aqui é outro nó, crista, crista, vale, vale, tá certo? A altura em relação à crista ou ao vale é chamado amplitude da onda. Então, é o quanto que ela sobe ou desce. E o mais importante de uma onda é o seu tamanho. Certo? Por exemplo, isso aqui é uma onda? Não é. Isso tem mais de uma onda. Uma onda, ela é considerada única, unitária, né? De um ponto a outro onde o movimento não se repete. Por exemplo, começa a observar da crista 1. Ó, desceu, chegou no nó, no vale, chegou lá na outra crista. Se eu continuar o movimento, o que vai acontecer a partir daqui? Não vai repetir? Então, pessoal, de uma crista a outra, nós temos um chamado comprimento de onda, que é simbolizado por uma letra grega, que é um Y de ponta cabeça, que é conhecido como lambda. Essa letra é uma letra grega chamada lambda, certo? Então, o que o lambda representa? O tamanho único da onda. Então, é a distância entre duas cristas, é a distância entre dois vales, daqui até aqui também tem um comprimento de onda, mas muito cuidado, tem as chamadas pegadinhas, né? De um nó a outro dá um comprimento de onda? Não. Quantos nós consecutivos dará um comprimento de onda? Ó, para não se repetir, ó, começa daqui, aqui não é completo, ainda vai descer, a partir daqui é que volta, começa a repetir. Então, o comprimento de onda são 3 nós, ok? E para fechar a nossa revisão zona, isso aqui é chamada equação fundamental da onda. A velocidade de propagação da onda é dado pelo produto do comprimento de onda, essa distância, multiplicado pela frequência. Volto a repetir, frequência significa o número de oscilações que ocorre num certo intervalo de tempo. A unidade fundamental da frequência no sistema internacional é o Hertz, que vocês têm que interpretar como ciclos ou rotações por segundo. Então, quando eu falei lá que uma onda tem 10 a décima Hertz, eu vou escrever só para você ver o tamanho do negócio. Isso aqui é 1 seguido de 10 zeros, 3, 6, 9, 10 Hertz. Quer dizer que a onda eletromagnética, esta onda, pessoal, faz esse movimento aqui, ó. Unidade, milhar, milhão, bilhão, 10 bilhões de vezes a cada segundo. Também não dá nem para imaginar o que é isso, tá? Por isso que elas são poderosas, por isso que o raio-x vai num corpo de uma pessoa, passa, só não passa pelos ossos, tá certo? Ou por um tumor, alguma coisa desse tipo. Por isso que a gente faz aquelas radiografias, beleza? Bem, então vamos começar a resolver os exercícios aí. Então, o primeiro deles está na página 22. Eu até coloquei aqui para quem de repente não tem apostila, a gente acompanhar. O primeiro deles é o seguinte, ó, o progresso da tecnologia introduziu diversos artefatos geradores de campos eletromagnéticos. Uma das mais empregadas invenções nessa área são os telefones celulares e os smartphones. É o que eu digo que é o novo órgão de uma pessoa, né? Principalmente se essa pessoa tiver entre 10 e 20 anos. Se você tirar o celular da mão da pessoa, ela para de respirar, ela começa a ter problema, cai e morre, né? Faz parte dela. Você pode tirar um braço dela, mas deixa o celular com ela, pelo amor de Deus, né? Então, são várias tecnologias. O cara pegou aqui para discutir sobre os celulares. A tecnologia de transmissão de celular, atualmente em uso no Brasil, contemplam 2 sistemas. O primeiro deles é operado entre as frequências de 800, olha que interessante aqui, ó. Você sabe o que significa esse M maiúsculo? Isso aqui é o mega, pessoal, é o símbolo de 1 milhão.
aquele mega vale 10 a sexta. Então é a mesma coisa de falar 800 milhões de hertz. Para não falar 800 milhões, a gente fala 800 megahertz, certo? Vai de 800 a 900 megahertz. E constitui o chamado sistema TDMA-CDMA. Já a tecnologia GSM, que ocupa uma frequência de 1800 megahertz, quer dizer, praticamente o dobro aqui, né, se você pegar o limite aqui, né? Considerando que a intensidade de transmissão e o nível de recepção do celular sejam os mesmos para a tecnologia de transmissão TDMA ou GSM, se o engenheiro tiver de escolher entre as duas tecnologias para obter a mesma cobertura, levando em consideração apenas o número de antenas em uma região, qual que ele deve escolher? Bem, ali tem a confusão que o texto quer fazer, porque ele discutiu sobre as frequências. Então, a princípio, se eu não soubesse física, qual que eu devo escolher? Eu acho que eu devo escolher a de maior frequência, mas não é. Porque a intensidade de uma antena, da radiação eletromagnética, no colegial, com certeza, vocês estudam ou estudaram isso aqui, a intensidade, pessoal, é dado pela potência do aparelho, que vai emitir a radiação, dividido pela área por onde essa radiação vai ser transmitida. Então, imagine uma antena. Ela começa a emitir para todo o espaço. É como se fosse uma circunferência onde ela vai atingir. Então, a intensidade, ela depende da potência e da área. Vocês estão vendo frequência aqui nessa fórmula ou não? Ó, grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. A intensidade, ela é proporcional à potência. O que significa isso? Quanto maior a potência, mais intenso. Só que ela é inversamente proporcional à área. O que significa inversamente proporcional? Quanto maior a área, menor a potência. Então, lógico, quanto mais longe tiver da antena, o que acontece com a intensidade? Vocês já sabem isso da prática, né? Quanto mais longe eu estiver da antena, o que acontece com a intensidade que eu vou captar? Não é cada vez menor? Certo? Então, pessoal, por isso que é inversamente. Aumenta a área, diminui a intensidade. Então, o lance aqui é vocês teriam, infelizmente, tem muita gente que fala assim, no Enem não precisa saber fórmula. Isso é um erro total, certo? Essa é uma fórmula e não é uma fórmula muito trabalhada. Em aula de física, vocês vão ver isso aqui numa aula. Certo? Quer dizer, velocidade vocês veem toda hora, força vocês veem toda hora. A intensidade de uma onda é uma aulinha só. É fácil da gente esquecer. E é uma fórmula que precisava para a gente entender aquele exercício. Então, ó, vocês estão vendo primeiro que a frequência não interfere. A intensidade não depende da frequência. Então, vamos ler as alternativas aí. A tecnologia eu devo escolher, né? A tecnologia GSM, pois é a que opera com ondas de maior comprimento de onda. Ó, quer ver? Eu esqueci de falar um macete para vocês não esquecerem desta fórmula. Vocês almoçaram já faz tempo, né? Já fez digestão, tá todo mundo certinho aí. Essa fórmula aqui, pessoal, é a fórmula mais nojenta que tem na física, tá? Como é que é o nome dessa letra mesmo? Lambda, você lambe ferida, tá certo? Ok? Então, é a equação fundamental da onda. Então, a velocidade é dado pelo comprimento de onda multiplicado pela frequência. Ó, nojento esse negócio, né? Imagina aquele feridão se passando a língua, certo? Se o cara está falando do comprimento de onda, vocês vão concordar comigo? Se eu isolar o lambda, o F está multiplicando, ele tem que passar de que jeito para o outro lado? Dividindo. Ó, V dividido por F. E é a coisa, se vocês querem lembrar de uma única coisa desta aula, lembre-se do que eu vou falar agora. O que tem em comum todas as ondas eletromagnéticas? Raio-X, micro-ondas, luz visível, onda de rádio, ultravioleta, todas. O que todas têm em comum? A mesma velocidade. Elas viajam no vácuo a 300 mil km por segundo. Então, ó,
a velocidade não interfere, porque ela é igual para todo mundo. Então o comprimento de onda só vai estar dependendo de qual dos dois elementos aqui, se isso aqui é constante para todo mundo. Vai estar dependendo da frequência. Só que a frequência está no denominador. O que significa isso? O comprimento de onda é diretamente ou inversamente proporcional? Quanto maior a frequência, menor e o comprimento de onda. Então está errado, porque o GSM é a que tem maior frequência, é o dobro. Maior frequência, menor é o tamanho dela. O comprimento de onda do GSM é menor do que da TDMA lá. Então ele está falando que é maior, está errado. Eu devo escolher a TDMA, pois apresenta efeito Doppler mais pronunciado. Pessoal, não tem nada a ver. O efeito Doppler é um fenômeno ondulatório, que ele mostra que quando você se afasta ou se aproxima de uma fonte, a frequência se altera. Tem nada a ver com a transmissão de radiação, tá? Então isso aqui também é aquela coisa, o cara não tinha o que perguntar, ele colocou lá uma alternativa. Tecnologia GSM, eu devo escolher ela, pois é a que utiliza ondas que se propagam com maior velocidade. É verdade isso ou não? Não, o que acontece com a velocidade de qualquer onda eletromagnética? Constante. Então, não é a velocidade que vai me fazer a escolha, porque a velocidade é igual, certo? Então, deve ser qualquer uma das duas. Tanto a letra D quanto a letra E está dizendo que devo escolher qualquer uma das duas. E é verdade. Mas qual que é a resposta? Por que eu posso escolher qualquer uma das duas? A intensidade decai da mesma maneira, porque não depende da frequência, ó. Independente da frequência. A intensidade não necessita da frequência. Então a resposta é a letra E. Ok? Então, ó, fórmula, tinha que saber essa fórmula, gravem aí, tá? A intensidade de uma onda é a potência. A potência é a força que manda essa onda. É a potência pela área. Ok? Resposta à letra E.